Bom, o nosso contato nesse momento aqui na Rádio Bandeirantes, TV Band também, é com o Marcos Vinícius, que foi um grande volante, um dos grandes jogadores da história da Ponte Preta e foi um bom dirigente também e tem muita história para contar em relação a derby. Ô Marcão, o que que você pode falar quando você jogava a semana de preparação e esse clima de derby? Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Ô, Breno, o prazer é todo meu. Você é um cara que eu respeito muito, tem muita credibilidade, tem muito conteúdo, é um excelente profissional. Ô, Breno, na realidade, assim, o derby para o atleta, vou ser bem sincero, é muito chato, sabe? Porque é uma pressão muito grande da torcida, que isso para nós não é nenhum problema, mas é uma pressão interna. Acredito que seja isso no Guarani, porque na Ponte é uma pressão interna muito grande, a semana inteira, o torcedor indo na porta. Pelo menos no meu tempo era assim, né? Que tinha mais acesso. O torcedor já começa a cobrar logo na segunda-feira, tem que ganhar, se não ganhar vai apanhar, então é mais ou menos nesse nível. E a gente tem que administrar. Então, pro jogador, ganhando o derby é uma beleza. Para quem perde, é um inferno. Haja vista a história de grandes jogadores, né, que passaram nos dois clubes, que uns são eternizados positivamente, outros negativamente. Então, eu costumo dizer, minha carreira foi muito linda, e eu joguei nos grandes clubes que tinha essa rivalidade. Joguei no Cruzeiro, tinha o Atlético Paraná, tinha o Atlético Mineiro. Joguei no Atlético Mineiro, tinha o Coritiba. Joguei no Grêmio, tinha o Inter. E na Ponte, eu costumo dizer que é a pior rivalidade que eu participei, assim, por jogar pouco. E assim, eu costumo dizer que a torcida, ela não é, ela é mais que inimiga, ela é uma paixão absurda, assim, então não é fácil, não. Para o atleta, definitivamente não é legal. Agora, o primeiro derby que você participou, no dia 10 de julho de 2004, 3-1 para a Ponte, aquele derby memorável do Weldon, que ele marcou os três gols. A Ponte tinha o Lauro no gol, tinha você no meio-campo. A Ponte tinha Lindomar junto com você, o Weldon com o Júlio César lá na frente, o Marco Aurélio Moreira como treinador da Ponte. O que que você se lembra de detalhes a respeito desse jogo? Tanto do jogo quanto do pré-jogo, detalhes assim que o pessoal não costuma falar. Porque o principal todo mundo fala, é claro, o Eldon, que foi o cara do jogo. Mas o que que você se lembra, Marcão? Eu me lembro assim, Breno, era uma pressão muito grande para a gente ganhar o jogo, porque, se eu não me engano, fazia 15 anos que a Ponte não ganhava do Guarani no Moisés. Se não me falha a memória, não sei se é 10 anos ou 15 anos. E eu me lembro que a gente teve uma pressão muito grande, devido a esse tempo todo. O torcedor foi a semana toda no estádio, pressionou muito, porque tinha. O pessoal dançava uma valsa, né? Eu não lembro, sei que você pode até clarear minha memória, mas era mais ou menos assim, o pessoal do Guarani. Então, a torcida do Guarani, acho que já tinha preparado uma dança, uma valsa, e a gente era obrigação. E eu me lembro muito bem que a gente saiu perdendo esse derby. A gente saiu perdendo. E uma história bacana que eu posso dizer assim, é bacana e triste ao mesmo tempo, que assim, o Eldo, se eu não me engano, o terceiro gol do Eldo era para mim fazer o gol, que a bola sobrou para mim. E ele meio que me atropelou e fez o gol. Para mim, ia ser legal, que eu ia falar para os meus filhos e para a torcida, ia ficar marcado que eu fiz um gol. Não deve, né? Mas em contrapartida, eu ia tirar a história do Eldo, que ficou marcado e eternizado, né? Como acho que o segundo, né? Que o primeiro foi o Rihena, e se você me corrige se eu estiver errado, depois é o Eldo. Mas foi uma vitória maravilhosa. Eu lembro que a torcida comemorou muito. Então foi uma festa. Eu lembro que a torcida ficou tipo uns 10, 15 minutos para ir embora do estádio. A gente ficou comemorando com eles. A gente saiu perdendo e a gente virou de 3-1. Então foi uma. Me marcou muito esse jogo. Realmente, você está certo. Eu estou até olhando aqui a estatística dos jogos, né? Os jogos anteriores. Você falou que fazia tempo que a Ponte não ganhava no Majestoso. A Ponte tinha ganhado no dia 10 de julho de 1983. Veja só, né? Exatamente É, aqui no dia 10 de julho
vocês foram ganhar esse jogo do Guarani no Majestoso, 10 de julho de 2004, né? O derby do Rirena foi no dia 11 de outubro de 2003 e foi logo na sequência, né? Porque o derby aconteceu em outubro de 2003, o Rirena, mas no Brinco de Ouro marcando três. Aí o derby seguinte, que foi esse de 2004, o Eldon marcando três gols, né? Exatamente. Então, essa. Só que foi uma coisa absurda, assim, sabe? Foi como um título para nós, porque a gente tinha que quebrar esse tabu. Então, a gente tinha um time muito bom, o Guarani também tinha um time muito bom. E eu, como era o capitão, eu reuni os atletas a semana toda. Olha, é uma semana especial para nós, mas é uma semana especial para o clube, para o torcedor. E, cara, sair perdendo em casa um derby, emocionalmente, nosso time foi muito forte, teve muita personalidade, jogadores de alto nível, jogadores com experiência, com lastro para vestir a camisa da Ponte. Então, foi uma coisa que me marcou muito esse jogo. E com relação ao Marco Aurélio Moreira, como que ele era numa semana de derby, como treinador? Ele que também foi jogador da Ponte e participou de alguns derbys como jogador, né? O Marco, assim, o Marco eu tenho uma particularidade com ele, que eu sou amigo do Marco, porque eu tive na Ponte no início da minha carreira, né? Isso foi quando eu retornei à Ponte. E o Marco foi meu treinador no Cruzeiro também. Então a gente criou um grau de amizade muito grande. E pela história dele, né? O Marco Aurélio, ele é ponte pretano. Ele tem uma ligação. Ele fez parte da geração mágica da Ponte, né? Então, a pressão em cima dele era muito grande também, né? Ele, com essa ligação que ele tem, como ex-atleta e como treinador que foi, vencedor. Então, o Marco foi um fator importante para nós, assim, e ele nos ajudou muito. Eu me lembro que ele falava isso durante a semana: olha, o emocional nosso não pode atrapalhar. Se a gente sair perdendo, a gente tem que ter força, tem que ter o emocional. E foi exatamente isso que aconteceu. Você vê que é um cara o Marco Aurélio foi muito sábio, né? Ele já sabia que poderia acontecer e o emocional poderia atrapalhar a gente naquele momento. E depois, em 2004 também, teve um outro derby que você jogou 0-0 no Brinco de Ouro. Foi no dia 24 de outubro. E o time da Ponte, pelo menos no ataque, parecia até mais forte, né? Tinha o Alexandro, tinha o Anselmo, o técnico era o Nenê Santana, a base da zaga era praticamente a mesma, tinha o Lauro no gol e você também no meio-campo como titular. O que que você se lembra desse jogo? Olha, eu me lembro que a gente, vou ser bem franco, eu me lembro que foi um jogo muito feio, um jogo muito ruim, foi 0-0, né? 0 a Um 0. jogo que nós, se eu não me engano, eu acho que a gente deu um chute no gol e o Guarani deu um chute no gol. Eu me lembro de uma manchete no outro dia, dizendo assim, que derby feio. E foi realmente isso. A gente tinha na época a gente tinha um time melhor que o Guarani, só que o Guarani impôs muito a parte física. Eles sabendo que a gente era melhor, eles jogaram muito fechado, muito retrancado, respeitando muito a nossa equipe. A gente tinha uma equipe muito boa e acabou sendo um jogo muito feio, muito faltoso, muito truncado, muitos cartões, muita briga. E aí chegou uns 30 minutos do segundo tempo, a gente mesmo falou: ó, não dá para ganhar, não perde, né? Porque perder derby é horroroso. Então eu tive a felicidade de, como atleta, nunca perder um derby, foram poucos, mas os que eu tive, eu fui muito feliz. Então eu me lembro disso, foi um jogo feio, um jogo muito faltoso, muita briga. Como que é de praxe? Geralmente os derbys são bastante aguerridos, né? E depois você, como dirigente, Marcão, qual que é a diferença? Eu até conversei com o próprio Sérgio Guedes aqui falando sobre derby, e ele disse: olha, para mim era muito mais gostoso e muito melhor como jogador do que como treinador. E para você, como dirigente, time da Ponte, nos derbys importantes que você participou? Ah, não tenha dúvida, eu concordo 100% com o Sérgio. É muito melhor como jogador, é muito mais prazeroso. Como dirigente, você se sente impotente. O máximo que você pode fazer é mostrar para os jogadores
a história do clube, a importância do jogo, o que acontece se ganhar ou perder. Esse trabalho é diariamente, durante a semana. Então, preferia muito mais, assim, sabe? Como jogador é mais, a adrenalina é outra, a responsabilidade são iguais, mas o jogador você consegue, né? Você consegue jogar, você consegue resolver lá dentro. Agora, como dirigente, você tem que fazer tudo durante a semana. Na hora do jogo, você é um mero espectador, um mero torcedor, né? E o primeiro derby seu como dirigente foi o 3-0 que a Ponte ganhou no Brinco. Você chegou quando na Ponte como dirigente, que eu não me lembro? Foi meu primeiro derby, foi os 3-0, se eu não me lembro. Depois a gente empatou 1-1, com o gol do Fumagalli no final. E depois foram três derbys também. E depois a gente perdeu aquele, né? Que foi na semi do Paulista, eu acho, que a gente perdeu, que teve o Medina numa noite maravilhosa. Eu sempre falo isso, que quem viu o resultado não viu o jogo. Nós jogamos muito melhor que o Guarani, tivemos a bola do jogo, a gente estava ganhando o jogo. O Roger teve a bola, o Roger jamais erraria aquele gol pela qualidade do jogador que ele era um cara fantástico, mas ele não errou o tapa na bola se ele faz o segundo gol era 2-0, a gente matava o jogo. Mas aí depois o Medina entrou numa noite iluminada e a gente perdeu de 3-1 e o Medina entrou para a história, como o Eldo entrou para a história, como o Rihanna e como outros aí, né? Eu acho que é importante essas coisas para o atleta, né? Uma marca pessoal, né? Para nós foi péssimo porque a gente tinha um time muito bom e a gente acreditaria que a gente passava. E, aliás, você tocou no assunto desse de 2012. Eu imagino que foi uma das suas piores derrotas na carreira como dirigente, porque era um derby que valia muito, né? Guarani e Ponte Preta numa semifinal, valendo vaga para a final, é uma coisa que dificilmente a gente vai ter novamente, né? Agora, eu queria que você falasse. Quando o Caio marcou aquele gol e abriu o placar e depois, no segundo tempo, Fumagalli machucou, eu até estava abordando isso com o Medina esses dias. O pessoal, eu pelo menos pensei, ó, já era, né? Fumagalli, principal jogador do Guarani, saindo e a Ponte vencendo o jogo por 1-0, acabou. Eu acho que agora a Ponte só vai levar até o fim e se bobear vai marcar até mais. Você pensou isso na hora que Pensei, o Fumagalli pensei porque machucou? você falou, são fatores que vão acontecendo que você acha, poxa, estamos ganhando o jogo, o principal jogador deles machuca, e o nosso time bem no jogo, tivemos uma chance para fazer o segundo. Você jamais imagina que você vai tomar uma virada. Por isso que o futebol é mágico, né, Breno? Por isso que o futebol é apaixonante, futebol não é receita de bolo. E você vê, até hoje a gente fala isso, acho que doeu muito realmente essa derrota. Essa derrota, depois dela, a única derrota que doeu muito também foi na final da Sul-Americana, né? Contra o Lanús. Mas essa com certeza foi a principal, porque o que você falou, eu acho que dificilmente isso vai acontecer novamente, pelo investimento dos clubes, pela maneira. E a gente, sinceramente, fiquei noites e noites sem dormir depois daquele jogo. E no 3-0 que foi o seu primeiro como dirigente, que o Renato Cajá marcou dois, o Ricardo Jesus marcou o outro gol. O que você se lembra desse derby? Porque o time da Ponte também era superior, a gente até vendo a escalação, né? O Guarani tinha o Emerson no gol, que era bom goleiro, mas nas demais posições, o Guarani não tinha assim um jogador acima da média. Tinha um Fabinho lá na frente, o Denilson, que até fazia alguns gols, mas não se comparava ao time da Ponte, que tinha o Renato Cajá, tinha Ricardinho, tinha o Josimar, tinha o João Paulo Silva, era um time melhor da Ponte, né? O próprio Ricardo Jesus, time que conquistou o acesso depois, né? Depois nós conquistamos o acesso. Assim, Breno, eu sinceramente, como profissional, eu estudava muito os adversários, mesmo não estava fazendo parte da comissão, porque eu sou o elo entre diretoria e comissão, mas eu estudava muito o time. E o Guarani a gente estudava mais ainda, né? Então eu tinha certeza absoluta só se acontecesse um desastre muito grande e a gente, porque o derby iguala tudo, né? Mas a gente tinha um time muito superior ao Guarani. O Guarani está passando por um momento difícil dentro de campo. Eu me recordo que a torcida pegava muito no pé dos jogadores, o time não se encontrava e o nosso time estava muito redondo.
Então, internamente, eu já sabia isso. Falei, se a gente jogar o que a gente vem jogando, que tem potencial para jogar, a gente ganha o jogo. Então, aconteceu tudo que a gente previa. E o futebol, às vezes, isso não acontece, né? Às vezes, foi o que nós falamos anteriormente do Medina, do jogo do Medina. Então, nesse jogo, eu tinha uma convicção muito grande que a gente, pelo momento do Guarani, a gente era bem melhor. E com relação a esse derby que vem pela frente, é claro que dá para colocar a Ponte ligeiramente como favorita, porque a Ponte Preta está disputando a primeira posição desde o início do campeonato. A Ponte tem um bom time, voltou a jogar melhor do que o Guarani, mas o Guarani também está disputando um G8 e a gente sabe, né? Às vezes, em vários derbys, a gente chegou a ver o time que estava melhor no dia do jogo perder e vice-versa, né? O que você pode falar sobre esse jogo, do que você vem acompanhando de Série C? Até porque a Série C é bem inferior aos derbys que você disputava, né? Tanto como jogador quanto como É, dirigente, mas é o que a gente tem pela frente, né? é o que temos. Ô, Breno, eu acho assim, você falou bem, o derby não tem favorito. Isso não é clichê, isso é uma realidade, porque os clubes que eu falei, existe uma pressão interna muito grande, o jogador se transforma, o jogador concentra diferente, ele dá a vida no jogo. Eu acho que a Ponte está um pouquinho na frente do Guarani. O Guarani iniciou muito mal, depois ele trouxe um bom treinador, uma boa comissão técnica, contratou bons jogadores. Então o Guarani meio que consertou o pneu com o veículo andando. Assim, acho que deu uma melhorada. A Ponte não, a Ponte eu acho que está um pouquinho melhor. Tem um grande treinador, que é o Valentim, que é meu amigo, um irmão que eu fiz no futebol. Um cara que é muito inteligente, muito estudioso, fez um campeonato paulista absurdo. Pouquíssimas pessoas lembram disso, mas a campanha do Paulista não é qualquer time do interior que faz. É muito difícil pelos investimentos do time da capital. Então, já é um time estruturado, um time bem treinado, um time bem fisicamente. Então, eu acho que por esses aspectos, a Ponte está um pouquinho na frente. Mas aí volta a dizer que a gente sempre falou: derby, as coisas se igualam muito. E você tocou no assunto do Valentim, né? Que é um cara que parece muito sério. A gente, infelizmente, não acompanha os treinos, não pode acompanhar no dia a dia, porque são fechados. Mas a gente vê que o Alberto Valentim está tentando de tudo para a Ponte ficar lá em cima da tabela. E mais um detalhe, né? Tem muito torcedor. Aí eu não vou falar como um advogado da Ponte Preta, mas tem muito torcedor que quer que o time vença e jogue bem. Agora, na Série C do Brasileiro, até assistindo esses dias Náutico e Caxias, o Caxias é o líder isolado do campeonato, nesse momento que a gente está gravando. Não existe um time que dá espetáculo. O Caxias joga mal também. Assim como a Ponte vai jogar mal, só que ela vai jogar melhor do que os outros, né? Breno, o que acontece? Isso a gente até brinca entre amigos, né? Quando a gente está jogando nossas peladas, nossas brincadeiras. O fato é o seguinte: a Ponte Preta ela cobra como time grande que ela é. Porém, está disputando uma Série C, os investimentos são outros. O torcedor ele esquece que a Ponte teve 3 ou 4 jogos seguidos com expulsão, se eu não me engano, no primeiro tempo. Então, a Ponte, no mínimo, ela era para ter 6 pontos a mais. Então, assim, não tem a qualidade que era para ter, não tem os jogadores do nível do Ponte Preta. Essa é a realidade, né? A Série C é um nível muito fraco, muito baixo. Então, assim, hoje o futebol, principalmente nessa divisão, é nivelado muito por baixo. Eu, particularmente, acho que a Ponte é um dos melhores times, se não for o melhor. A Ponte, eu acho que dentro da dificuldade do campeonato, da dificuldade financeira que os clubes passam, e a Ponte, eu friso bem isso, ela tem um bom time, mas o que pesa é o trabalho do Alberto, cara. O Alberto tem feito um bom trabalho. O Alberto é um cara que já passou por grandes clubes, trabalhou com grandes treinadores como auxiliar. Ele é um cara que já fez muito estágio fora do país, da Itália. Ele é um cara muito estudioso, muito inteligente. Eu estou sempre com ele, a gente sempre discute futebol, sempre conversa de tática, a gente está sempre trocando ideia. Então, eu acho assim: o torcedor tem que dar um pouquinho, tem que ser um pouquinho humilde nesse momento e pensar assim, pô, nós estamos na Série C, gente. Nós não vamos ter o Renato Cajá, nós não vamos ter o Piá, nós não vamos ter o Dicá,
nós não vamos ter o Washington. Então a gente tem que saber aonde a gente está. Eu acho que a humildade é uma das coisas que o torcedor tem que baixar um pouco a bola e entender o momento atual. Beleza, Marcão, agradecendo sua participação aqui na Bandeirantes. É claro, sempre desejando sorte e sucesso para você, acompanhando você de perto. E é claro que você vai estar na torcida pela Ponte Preta, né? Ah, Breno, não tem como, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a Ponte, né? E pra você ter ideia, eu acho que eu tenho quase 10 anos de Ponte Preta como ex-atleta. A Ponte faz parte da minha vida. Eu cheguei da Caldense aqui e joguei bem na Ponte. Daqui eu fui para o Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, eu me lembro muito bem que quando eu cheguei no Atlético Paranaense, eu fui numa entrevista e um repórter me perguntou: Você acha que você está pronto para jogar no Atlético Paranaense? Eu falei assim: olha, quem joga bem na Ponte Preta joga em qualquer time do mundo, porque a torcida é muito chata, é muito exigente. Então eu gosto demais da Ponte, tenho um carinho enorme. Pra você ter ideia, eu participo do Master da Ponte até hoje, a gente faz jogos pela Redondeza, vai o Polozzi, vai o Macedo, o Ricardo Almeida, o Dunga, que é o nosso coordenador, que é um cara que faz um trabalho maravilhoso, incrível. A gente está sempre reunido, sempre juntos, os ex-atletas. Então, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais emotivo, vai querendo ver os amigos, ter as lembranças. Então, eu tenho um carinho gigante pela Ponte Preta e com certeza vamos torcer para nossa macaquinha.